Galileu foi a primeira pessoa no mundo a ter a noção da escala colossal da realidade. Conhecido hoje como o pai da ciência, não só foi o primeiro a desbravar os céus com um telescópio, como foi o primeiro a espreitar por um microscópio e a documentar a humilde pulga. Galileu teve a sorte de viver num tempo em que o fabrico de vidro fazia progressos rápidos, em especial a arte de fazer óculos. Então, como agora, as pessoas por volta dos 40 anos eram afetadas por presbiopia, ou seja, por causa do envelhecimento, o glóbulo ocular perde flexibilidade, tornando mais difícil, por exemplo, ler. Na Holanda, os mestres vidreiros tinham-se especializado em fabricar lentes para óculos e foram eles os criadores dos primeiros instrumentos rudimentares que nos permitiam observar escalas até então nunca vistas. O objetivo dos fabricantes de lentes pode ter sido melhorar uma visão deficiente, mas sem querer fizeram muito mais do que isso. Quando ampliaram a nossa visão, revelaram que a humanidade tinha estado inconsciente de duas escalas imensas que coexistiam secretamente com a sua própria escala. Os mundos macro e micro tornavam-se visíveis, e com esta nova e melhorada capacidade de visão veio a compreensão de que não habitamos só uma realidade, mas sim três. Pela primeira vez na história, éramos capazes de prolongar os nossos sentidos humanos e, por causa disso, os primeiros microscópios e telescópios foram considerados quase invenções mágicas. O fabrico de óculos era um negócio de grande concorrência e cheio de segredos, de tal modo que ainda há discussões sobre as patentes destas primeiras invenções. A concepção dos primeiros microscópios, simples e compostos, no entanto, é geralmente atribuída ao fabricante de óculos Zacharias Janssen, que começou a desenvolver as suas novas ferramentas em 1590. A primeira patente de telescópio foi apresentada 18 anos depois, em 1608, pelo mestre fabricante de lentes e de óculos Hans Lippershey. Galileu era um cientista e não um fabricante de óculos, mas assim que dedicou o seu gênio a analisar como eles eram feitos, conseguiu logo melhorá-los. Em 1609, engendrou um aparelho a que chamou Osceolino, ou pequeno olho, um microscópio capaz de ampliar até 30 vezes, ou seja, 10 vezes mais do que a criação de Jensen. E nesse mesmo ano conseguiu o seu primeiro telescópio, uma luneta que rivalizava com o invento de Lippershey. Em agosto de 1609, até o ultrapassou com um novo protótipo de telescópio, um instrumento que ampliava 18 vezes e que apresentou ao Senado veneziano. E em outubro ou novembro já tinha construído um telescópio capaz de ampliar 20 vezes. Foi com ele que apontou aos céus. A visão humana pode ser limitada, mas é incrível pensar naquilo que o olho humano é capaz de ver, mesmo sem a ajuda de equipamento. Numa noite límpida, uma pessoa com boa visão pode detectar o tremoluzir de uma única chama de vela a 2760 metros, mas, dependendo do tamanho de um objeto ou do seu brilho, somos, na verdade, capazes de ver muito mais longe do que isso. A Lua, por exemplo, está a 385 mil quilómetros de distância e o nosso Sol é tão brilhante que é capaz de nos cegar mesmo a uma distância de 150 milhões de quilómetros. E qual é o maior objeto que somos capazes de ver sem o auxílio de um telescópio? É Saturno, que se encontra a 1500 milhões de quilómetros. Até somos capazes de ver uma galáxia para lá da nossa, a Andrómeda, que brilha com uma luz de 1 bilhão de estrelas. Cintila como uma vela a 2,5 milhões de anos-luz, ou 25 trilhões de quilómetros. E tudo isto está incluído por defeito na nossa visão básica, que avaliamos ao olhar para uma pirâmide de letras negras conhecidas como a tabela de Snellen. Boa capacidade de visão, ou aquilo que também se chama visão 20/20, é quando somos capazes de enunciar corretamente as letras pequeninas da oitava linha da tabela. Mesmo em tempos antigos, uma boa visão era altamente valorizada. Não é preciso dizer que, na escolha dos melhores guerreiros e caçadores,
era uma característica crucial para eliminar aqueles que não eram capazes de distinguir o inimigo ou a presa. Mas os nossos antepassados tinham um teste de visão bem diferente, que não era feito no consultório do oftalmologista, mas ao ar livre, de noite, sob o manto das estrelas. O asterismo conhecido, entre outras designações como papagaio de papel, fica na constelação da Ursa Maior. Consiste em 7 pontos de luz e forma no céu aquilo que parece ser uma concha gigante. Fixando a segunda estrela a contar da esquerda na pega, temos Mizar, que brilha a 78 anos-luz de distância. Mas, quase em coincidência com Mizar, está uma estrela mais ténue, 3 anos-luz atrás dela. Chamamos-lhe Alcor, mas para os astrónomos sofistas era conhecido como Al-Shua, ou a Esquecida. Para o antigo exército persa e, segundo alguns, para os índios norte-americanos do outro lado do mundo, Alcor era a escala Chanel da natureza, ou seja, a capacidade de distinguir estas estrelas duplas funcionava como o teste para avaliar uma visão perfeita. Sendo uma boa visão tão valorizada pelos exércitos, não surpreendeu que o exército holandês referenciasse e adotasse de imediato a luneta de Lippershey. Galileu também encontrou potencialidades comerciais no seu telescópio e procurou vendê-lo aos venezianos. O poder do meu canochial, telescópio, para mostrar objetos distantes tão claramente como se estivessem próximos, dá-nos uma vantagem inestimável em qualquer ação militar em terra ou no mar, assegurou ao Dodge. No mar, seremos capazes de ver as bandeiras deles 2 horas antes de eles nos poderem ver, e quando tivermos determinado o número e o tipo de naves inimigas, conseguiremos decidir se queremos persegui-las, iniciar batalha ou bater em retirada. Da mesma forma, em terra deve ser possível, a partir de posições elevadas, observar os campos inimigos e as suas fortificações. Mas, afinal, não foram as ideias de Galileu sobre a estratégia militar que mudaram para sempre a forma como olhamos o universo. Foi antes qualquer coisa absolutamente casual que aconteceu uma noite quando ele estava ao ar livre a descansar. Em vez de apontar o telescópio para as luzes da cidade, Galileu ergueu-o para o céu. Através da lente começou a examinar o maior e mais luminoso objeto do céu noturno, a Lua. E aquilo que viu foi, para ele, completamente inesperado. A Lua, essa esfera perfeita no céu, não era só um balão brilhante e de superfície suave. Olhando mais de perto, conseguia agora ver que tinha crateras, e montanhas, e vales e elevações de terreno semelhantes aos que existem na Terra. A Lua, e ele ficou chocado ao descobrir isto, tinha uma paisagem. Para Galileu foi uma revelação absoluta. Apontando o telescópio para cima todas as noites, num espanto infinito, rapidamente começou a observar outros objetos celestes. Foi com as suas observações de Vênus que Galileu mudou o nosso entendimento do lugar que ocupamos no universo. O que ele percebeu era que Vênus tinha uma sombra e que, exatamente como sucede com as fases da Lua, mudava de um disco crescente para cheio quando estava dentro do Sol. Para ele, isso só podia significar uma coisa. Vênus não era apenas uma estrela errante, tinha um percurso. E mais ainda, esse percurso não era feito a orbitar a Terra, era a orbitar o Sol. Foi, em todos os sentidos da palavra, uma descoberta revolucionária. Até então tínhamos acreditado que o universo girava à nossa volta. As descobertas de Galileu desfizeram a ideia e provaram a teoria do heliocentrismo de Copérnico, que colocava o Sol, em vez da Terra, no centro do universo. Mas não havia grande exaltação à volta da descoberta de Galileu. Para a Igreja, tratava-se de uma observação perigosa. Na Bíblia, a humanidade tinha sido colocada claramente no centro do universo, por Deus. Acreditar em Galileu implicava que as palavras da Sagrada Escritura eram falsas. Por isso, em 1616, o astrónomo foi chamado pela Inquisição Romana e investigado por heresia. O livro de Nicolau Copérnico sobre as revoluções das esferas celestes já tinha sido proibido e foi decretado que também Galileu tinha de ser silenciado. Deixava de poder sugerir, de forma oral ou escrita, que a Terra se movia à volta do Sol.
Foi um momento notável, porque, embora sempre tivesse sido dito ver para crer, a Igreja insistia para não acreditarmos naquilo que conseguíamos ver com os nossos próprios olhos. Galileu tinha descoberto um ângulo morto, mas a Igreja queria que as pessoas permanecessem cegas. No imediato, Galileu aceitou a imposição, mas, 16 anos depois, iria ser novamente julgado. Desde os dias dos primeiros telescópios, a nossa visão científica apurou-se tremendamente e hoje somos capazes de ver tão longe que até olhamos para trás no tempo, para o começo do universo. Em todo o globo, centenas de observatórios salpicam o planeta, perscrutando a noite com grandes olhos robóticos brancos. Construímos-los em cidades, no alto de montanhas, em desertos remotos e até enviamos telescópios para o espaço. O que este extraordinário nível de visão significa é que só temos que escolher um ponto no céu e depois simplesmente esperar. Foi precisamente isso que astrónomos da NASA fizeram em setembro de 2003. Apontaram o telescópio Hubble Ultra Deep Field para uma zona a seguir à Lua que parecia completamente vazia, sem uma única estrela visível a olho nu. As imagens obtidas revelaram-se, contudo, extraordinárias. Esse vazio estava repleto de 10.000 globos de luz, cada um deles uma galáxia como a nossa Via Láctea, albergando centenas de milhares de milhões de estrelas cintilantes. A partir dessa porção do céu noturno, os cientistas calcularam que existe no universo pelo menos 100.000 milhões de galáxias, com um sextilhão de estrelas. Pense como isso é incrível. Estamos rodeados por... não sei dizer este número. Pensem como isto é incrível. Estamos rodeados por de gigantes estrelares, mas eles são demasiado ténues para os nossos olhos os verem. Olhamos há milénios para as estrelas, mas só recentemente ficamos a saber que estes pontinhos cintilantes de luz são, na verdade, enormes reatores nucleares, bolas de gás luminoso quente que são autênticas fornalhas de fusão atómica. Até Alcor, a esquecida, que mal é visível, farias o nosso Sol parecer um anão se aproximasse e, com um brilho 13 vezes maior do que ele, incendiaria o nosso céu inteiro. É quase um número de ilusionismo cósmico que, a partir do ponto em que nos encontramos, as coisas mais imensas que existem no universo nos aparecem como se o céu fosse uma placa de Petri e as estrelas não passassem de películas. Meus amigos, tenho lido um pedaço deste livro já há 4 dias e não tenho ideia de quem é que ainda me segue ou quem deixa de seguir. Por isso peço-vos um favor, que quem tenha visto este vídeo até aqui, que me mande uma mensagem, mas que seja privada, que não seja no grupo, para eu perceber quem é que continua a ver-me ou não. Muito obrigado, até já!